Bom, pessoal, temos agora uma questão que envolve cinemática, dinâmica e conservação da energia, ou seja, tópicos de mecânica clássica. Um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou dois modelos, um com borracha mais dura e outra com borracha mais mole. O garoto concluiu que o mais adequado seria o que proporcionasse maior alcance horizontal desão, para as mesmas condições de arremesso, quando submetidos, aqui é importante, à mesma força aplicada. Sabe-se que a constante elástica KD, onde? Aqui, KD, beleza? A KD do estilingue mais duro é o dobro da constante elástica Km, que é do estilingue mais mole. Importante também. A questão nos informa que KD, onde? Está aqui, é igual a 2 vezes Km. Ok, prosseguindo, a razão entre os alcances desão-desinho sobre desão-mzinho referentes aos estilingues com borrachas dura e mole, respectivamente, é igual a... Bom, a questão nos dá algumas dicas de por onde começar. Por exemplo, ela fala que nós temos a mesma força aplicada, como a gente destacou aqui. Como a gente está puxando ali uma borracha, né, que ela tem uma certa elasticidade para fazer com que a pedrinha que a gente coloca no estilingue seja arremessada, a gente tem ali a força elástica, tranquilo? Então ele está dizendo para a gente que a força elástica do estilingue de borracha dura tem que ser igual à força elástica que vai ser aplicada no estilingue de borracha mole, tranquilo? Lembre-se que força elástica a gente calcula como K, que é a constante elástica, vezes X, que seria a deformação sofrida pelo material que possui ali uma certa elasticidade. Tranquilo? Mesma coisa ali para o FM, né? Só que com os dados da borracha mole. Então, aqui Km vezes Xm. Ok? Porém, uma coisa que a gente sabe é que KD é igual a 2 vezes Km. Então, aqui ficaria 2Km vezes XD tem que ser igual a Km vezes Xm. Aqui a gente pode eliminar um bocado de coisa. Por exemplo, a gente tem Km aqui e Km aqui. Ok, não era um bocado de coisa, mas vai ajudar bastante. Tranquilo? Então, a gente encontrou que Xm é igual a 2xd e, se a gente isolar, a gente pode dizer que xd, ou seja, a deformação lá da borracha dura, né, vai ser xm sobre 2. Isso aqui é importante, bora deixar guardado por enquanto, ok? Galerinha, o grande defeito dessa questão reside no enunciado. Há uma falta de comando aqui. O comando é quando a questão especifica o que você deve fazer para resolvê-la. Só que aqui ele não menciona que comando é esse. Na real, ele até faz uma menção ao alcance horizontal, o que talvez remeta ao lançamento oblíquo, que é justamente o caminho pelo qual a gente responde. Porém, isso aqui pode confundir o aluno. Ele pode pensar num lançamento horizontal, por exemplo, que a gente tem um tipo de alcance, mas aí ele não vai achar gabarito. Então, às vezes, a gente tem que adivinhar o que o INEP quer que a gente responda, tranquilo? Então, se a gente pensar na situação que a pessoa que elaborou a questão quis que a gente pensasse, a gente teria o seguinte: a gente tem aqui nesse desenho extremamente mal feito o estilingue representado, tranquilo? Aqui eu estico totalmente a pedrinha até o ponto A, e aí eu libero ela para que ela venha para um ponto B, desenvolva uma certa velocidade, e aqui ela faça a trajetória parabólica típica de um lançamento oblíquo, ok? Vê só, quando ela está no ponto A, a gente tem aqui a borracha, né, totalmente esticada. Então, a única energia que a gente tem em A é a energia elástica. Essa energia elástica vai ser convertida em quê? Em energia cinética. Afinal, quando chega em B, essa borracha não está mais deformada, então toda a energia potencial elástica foi convertida com sucesso em energia cinética, tranquilo? Então, hey ho, let's go! Aqui no primeiro passo, a gente tem que toda a energia potencial elástica ela vai ser convertida em energia cinética, sendo que a energia elástica a gente está acostumado a calcular ela como a constante elástica vezes a deformação ao quadrado dividido por 2, sendo igual aqui a energia cinética, que seria massa vezes velocidade ao quadrado, também dividido por 2. 2 de um lado, 2 do outro,
a gente manda os dois para o saco, tranquilo? Então, a gente chegaria na seguinte expressão se a gente isolar a velocidade. Velocidade ao quadrado tem que ser igual a kx ao quadrado dividido por m, que é a massa, ok? Veja que isso funciona tanto para a mola, aliás, para a borracha dura, quanto para a borracha mole, ok? Como essa situação é verdadeira tanto para o estilingue de borracha dura quanto para o estilingue de borracha mole, a gente pode fazer expressões adaptadas para cada uma delas. Então, aqui a gente ficaria lá em cima com VD ao quadrado, tem que ser igual a KD, KD está aqui, vezes XD ao quadrado dividido por M, sendo que esse M é a massa do projétil, né? Que nesse caso seria a pedrinha, então não precisamos especificar. E esse Vm ao quadrado tem que ser igual a Km vezes Xm ao quadrado dividido por M, certinho? Sendo que a gente conhece uma expressão que relaciona KD e Km. Então, KD é 2 vezes Km. Então, aqui ficaria 2Km sobre M vezes esse XD ao quadrado. Só que esse XD, a gente viu aqui, né? Ele é Xm sobre 2. Então, ficaria vezes Xm sobre 2, sem esquecer do fator quadrático. Então, aqui ficaria, 2Km sobre M vezes Xm ao quadrado é Xm ao quadrado. E 2 ao quadrado, aqui embaixo no denominador, é igual a 4. Sendo que a gente pode simplificar essa equação, né? Aqui é 2, dividido por 2 ficaria 1. E aqui 4 por 2 ficaria igual a 2. Então, por fim, a gente ficaria que isso aqui tem que ser igual a Km vezes Xm ao quadrado dividido por 2m. Tranquilo? O segundo e último passo dessa questão é você lembrar-se que o alcance horizontal para o lançamento oblíquo é igual à velocidade de lançamento do projétil ao quadrado vezes o seno de 2θ, em que θ é o ângulo de inclinação do projétil em relação à horizontal no instante do lançamento, dividido pela gravidade local, que é g. Não é o intuito do vídeo a gente demonstrar essa fórmula, mas, caso você esteja esquecido ou queira fazer uma revisão, a gente tem aqui um esquema rápido da origem da fórmula, ok? Então, aqui a gente tem a velocidade inicial, que seria a velocidade de lançamento. Ela pode ser decomposta em Vx e Vy, para que a gente possa melhorar o estudo. Aqui a gente tem a relação trigonométrica para Vx e V0y. Você pode analisar com cuidado para saber de onde ela vem. E aqui a gente tem um esquema mostrando como é o lançamento oblíquo, né? Então, se a gente olha para a horizontal, essa distância que eu estou chamando de azão, que seria o alcance, vai ser a velocidade em x, que é uniforme, vezes o tempo de voo. É uniforme porque não existe ação da gravidade ali, tranquilo? Só que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida. Então, aqui eu olhei para a vertical, de A para B, eu escrevi a equação horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Dessa vez, ele é variado porque existe gravidade na vertical, tranquilo? Sendo que esse Vy vai ser igual a zero, porque no ponto mais alto da trajetória a gente vê que não existe velocidade vertical, né? Ela é igual a zero, é nula, a gente pode descartar. Esse V0y é igual a V0 vezes o seno de θ, através dessa relação que eu coloquei aqui. Esse menos é porque o objeto sobe, então está contrário à gravidade, tranquilo? Então, o tempo de subida seria V0 seno θ dividido por g. Substituindo isso na fórmula de alcance, o alcance seria V0 cosseno θ vezes 2V0 seno θ dividido por g. Existe uma relação trigonométrica que diz que 2 seno θ cosseno θ é igual a seno de 2θ, então a gente chega finalmente na fórmula que a gente queria, tranquilo? Então, depois de você lembrar disso tudo, você pode adaptar essa fórmula aqui para os casos que a gente estudou previamente, até porque o que a questão procura saber é a razão entre o alcance do estilingue de borracha dura sobre o alcance do estilingue de borracha mole. Então, a D sobre a M, que a questão chamou de Dzão, Dzinho sobre Dzão Mzinho, mas tudo bem. Então, aqui ficaria VD ao quadrado vezes o seno de 2θ. Esse θ não muda de um estilingue para o outro, porque a questão disse que as condições de lançamento são as mesmas, tranquilo? Então, só vai mudar aqui a velocidade de um para o outro. Então, aqui ficaria Vm ao quadrado vezes o seno de 2θ,
tudo isso dividido aqui novamente pela gravidade. Agora sim temos vários termos a serem cortados, por exemplo, seno de 2θ aqui, seno de 2θ, gravidade com gravidade. Então agora beleza, a gente ficou com AD sobre AM tem que ser igual a VD ao quadrado sobre VM ao quadrado. Só que esse VD ao quadrado a gente já conhece, porque é o que a gente calculou lá na questão, aliás, no passo anterior, né? Então ele seria isso aqui, seria Km vezes o xm ao quadrado dividido por 2m. E quem era o Vm ao quadrado, esse termo aqui? Esse Vm ao quadrado era Kx, aliás, Km, vezes xm ao quadrado, tudo isso dividido por m. Mais uma vez, a gente pode cortar um bocado de coisa, xm ao quadrado com xm ao quadrado, massa com massa e km com km. Aqui em cima, tudo que sobrou foi 1 e aqui embaixo, tudo que sobrou foi 2. Então, a resposta seria 1 sobre 2, né? 1 meio, que é justamente o que consta aqui na letra B de beriberi. Tranquilo, pessoal? Até a próxima!